Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas. Sátrapas eram governantes de províncias. Os prefeitos, os governantes, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra, não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Lhes responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo,
e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os preteitos, os governadores, os conselheiros, os reis se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas e de prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos conduza, Senhor, nessa palavra. Amém. Esses homens, inicialmente, sendo judeus, se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Eram amigos de Daniel e foram com ele quando o povo foi para Babilônia exilado. Esses três homens eram amigos de Daniel, do profeta Daniel, e foram com eles para lá. Eles eram judeus, e ao estarem lá, receberam esses três nomes. No versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura, e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície. Essa palavra nos remete hoje a tantas imagens, tantos deuses que são levantados em nosso tempo. O príncipe desse mundo também tem erguido suas imagens, seus deuses, para ser adorados. E nós vemos muitas coisas aí em que o homem, até por força de lei, está sendo obrigado a se render. Assim como foi na Babilônia, existia uma lei que determinava que eles tinham que se render àquela imagem. Hoje existe uma lei, ideologia de gênero, essa bandeira está sendo levantada e exigido, correndo atrás para que haja força de lei, para que todos se curvem a algo que é um pecado sem precedentes. Esse modelo de família que tem sido divulgado também, outra imagem que tem sido erguida para que as pessoas adorem, um ecumenismo que mistura luz com trevas, a gente tem visto isso aí hoje, entendendo que tudo é amor, então a gente junta religiões cristãs com seitas que servem às trevas, achando que todo mundo tem que se entender e falar, e todo mundo ser irmão, quando na verdade isso não existe. A questão de todo tipo de pornografia, erotismo, que está embutido em todas as coisas, propagandas, isso é algo a qual o mundo tem se curvado, e todos são chamados a se curvar também. Um Deus de amor, que o mundo está criando aí, que perdoa tudo porque Deus ama, então Deus vai perdoar todo mundo, um Deus completamente diferente do Deus do Evangelho. Mas a pior imagem que tem sido levantada nesses dias, irmãos, é a imagem que os homens têm criado de si mesmos. Essa eu vejo como a pior imagem. A gente vive hoje num mundo egoísmo, e o egoísmo nada mais é do que a gente servir a nós mesmos. Levantar a nossa própria imagem, colocar a nossa imagem no centro da nossa vida, no lugar que seria o lugar de Cristo. E quando a nossa opinião, isso acontece quando a nossa opinião, ou as nossas verdades, falsas verdades, elas ganham status de verdade. Quando até a palavra de Deus tem que passar pelo crivo da nossa opinião, da nossa maneira de pensar. E isso, irmãos, não é algo que está só fora da igreja, mas dentro da igreja. Nós construímos a nossa própria imagem e a servimos quando nós submetemos até a verdade bíblica à nossa opinião.
vivendo uma vida cristã que tem mais a ver com a nossa opinião do que com o que a Bíblia está dizendo. Essa estátua é tão presente danosa na igreja hoje, quando vemos a divergência que há entre a vida do cristão e o evangelho que é pregado. Nós vivemos, claro que eu estou falando de uma forma genérica, de toda a igreja no Brasil, a gente vê como destoa grandemente a vida do cristão hoje. A gente vive num país que estatisticamente é um país cristão, na sua grande maioria, mas que a realidade social do país não mostra isso. Então a gente vê que a vida do cristão hoje tem destoado grandemente da sã doutrina do evangelho verdadeiramente, quando ele é também verdadeiramente pregado. E isso, irmãos, tem mostrado que toda a pregação do evangelho tem passado pelo crivo da opinião de cada um. Então as pessoas têm servido a sua própria imagem, colhendo das pregações da sã doutrina aquilo que é bem aceito para a minha vida, que não vai exigir uma mudança radical de vida, ou não vai exigir um sacrifício, mas que pode se adequar à vida que eu estou vivendo perfeitamente, mas aquilo que vai ser duro demais para mim na palavra, então isso, na minha opinião, não é necessário agora. E a gente vê uma vida cristã no país, no Brasil, destoando de uma forma acentuada da sã doutrina do evangelho. Cada um vive uma forma diferente de vida cristã dentro da sua opinião e da sua maneira de pensar. Nós vivemos o absurdo na igreja de ver a palavra de Deus ser submetida ao crivo do parecer pessoal, embora isso não seja declarado, mas isso fica visível. A palavra de Deus hoje tem passado pelo crivo da opinião individual de cada um. Isso é muito sério. E isso está dentro da igreja no nosso país hoje. A palavra ela não tem sido autoridade, mas ela tem sido uma ferramenta. Isso é muito grave. A gente vê a palavra de hoje ela ser usada como ferramenta dentro dos objetivos daquele que prega, mas essa palavra é uma autoridade e nenhum pastor, nenhum pregador está acima dessa palavra. Ele tem que se submeter a essa palavra. E a gente não tem visto isso. Isso chega ao ponto de afetar a permanência do cristão na igreja, que aos seus olhos precisa ter as suas expectativas atingidas. Isso fica tão grave quando a gente vê as igrejas criando atrativos para encher, para trazer pessoas. Que evangelho é esse? As pessoas precisam ser massageadas, precisam ter alguma atração. Pare de sofrer noite do lenço abençoado, ou da toalhinha suada, ou do que quer que seja. Tem que atrair as pessoas para encher a igreja, como se a igreja fosse um lugar de atração. A palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Ninguém está fazendo favor em entrar na igreja, mas está salvando a sua vida. E a gente reduz o evangelho a isso. E isso é muito grave. É muito grave quando a gente cria atrativos para manter. Não, nós temos que estar mantendo coisas gostosas na igreja, senão as pessoas saem. Mas as pessoas têm que estar na igreja pela salvação, pela pregação do evangelho e pela conversão de vida. Tem que ser por esse motivo. Aqui não é lugar para massagear, pelo contrário, aqui é um lugar para a gente ser confrontado com a palavra, pois é assim que a gente é salvo. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, aí ele cita o nome, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses e adoram imagens de outros deuses. A vida desses homens incomodava o povo da Babilônia a ponto de denunciarem ao rei. E a pergunta é, será que a vida do cristão hoje tem incomodado as pessoas? Será que a nossa vida cristã tem confrontado a vida daqueles que não são cristãos? Será que nós temos incomodado ou será que nós somos cristãos 007? A gente está no meio das pessoas. E ele é cristão, nem sabia. Porque a nossa vida não denuncia isso. As nossas posições, a nossa maneira de agir tem que contrariar o mundo. Se estamos vivendo, seja no trabalho, na escola, seja num lugar onde não tenha cristãos, se a nossa conduta não é diferente, é disfarçada, nós não estamos incomodando a algo errado, a gente tem que acender um alerta, porque
a nossa vida ela é contrária às verdades, né? Falsas verdades do mundo, e elas têm que se confrontar, não tem como ser diferente. Nós não podemos nos acomodar numa zona de conforto em que a gente não incomoda ninguém na igreja nem fora dela. Achar um campo onde a gente conviva bem, harmonioso, para viver harmoniosamente com os dois lados. Não há harmonia com as trevas, a nossa vida ela precisa incomodar. As pessoas que não são cristãs têm que olhar para nós e falar, puxa, ele agiu diferente, por que ele fez isso? Será que a nossa vida está incomodando de verdade as pessoas? Ou será que a gente tem que se calado para não contrariar? A gente tem escondido a nossa natureza cristã para não incomodar as pessoas? E assim abrindo mão de posturas que a gente deveria tomar, atitudes que a gente deveria ter? Se a nossa vida, a nossa forma de agir e viver não está denunciando o pecado, precisamos acordar. Não estamos sendo luz do mundo e sal da terra. Nossa vida ela precisa estar denunciando a todo tempo o pecado. Versículo 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amados irmãos, esses três homens foram radicais na sua posição e na sua fidelidade a Deus. Radicais ao ponto de saber que iam perder as suas vidas por isso. Mas eles não arredaram o pé da sua convicção, da sua fé e da sua fidelidade a Deus. Nosso cristianismo ele precisa ser radical, sim. A gente tem que ter muito cuidado, porque a linha entre sabedoria e omissão ela é muito tênue. Às vezes a gente diz, olha, a gente tem que ter sabedoria em certas horas para saber levar, mas cuidado se essa sabedoria não está sendo omissão. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas, mas a gente tem que ser radical naquilo que a gente é, sim. A gente tem que ser radical na nossa fidelidade a Deus, na nossa santidade, no nosso compromisso com a igreja de Cristo. Temos que ser radical, porque, irmãos, não há nada que vá atrair você a ficar na igreja. Aqui é um lugar de sermos confrontados. Sim, nós vamos viver uma vida de comunhão que não temos lá fora, mas vamos ser confrontados com a palavra o tempo todo. Aqui não é lugar de massagear ego, aqui não é lugar de agradar para que a pessoa se sinta estimulada a ficar. Aqui é um lugar para você ser salvo, para a sã doutrina ser pregada e nós sermos salvos. E a nossa fidelidade, ela tem que ser radical. Não há mais espaço, e na verdade nunca houve para os cristãos que não querem pagar o preço da sua fé diante de Deus e do mundo. A igreja hoje no Brasil está cheia de cristãos que não pagam o preço da sua vida cristã. Querem colher os frutos como se a vida cristã fosse um ambiente de colher bênçãos, colher benefícios, mas não querem sacrifício algum pela vida cristã, não pagam preço algum e não deixam que a sua vida cristã se traduza na sua vida secular, porque não querem sacrifício, não querem pagar preço. É melhor a igreja do pare de sofrer do que a igreja que confronta contra o pecado. É muito melhor a igreja que oferece bênção, milagre, do que a igreja que confronta contra o pecado. Se não somos radicais com nossas posições cristãs diante de nós mesmos, nunca seremos diante do mundo. Se eu não consigo ser radical nas minhas posições cristãs, se eu não consigo ser radical quando o assunto é a minha santidade, se eu não consigo ser radical quando o assunto é o meu compromisso com a palavra de Deus e com a igreja, se eu não consigo ser radical quando o assunto é minha fidelidade, é a minha comunhão e a minha unidade com Deus, se diante de mim mesmo eu não faço isso, eu não vou conseguir ser radical diante de ninguém. Se eu não enfrento nem a mim mesmo para ser fiel diante de Deus, como eu vou enfrentar as outras pessoas para me posicionar? Nunca vou fazer isso. A primeira imagem a ser destruída é a nossa própria imagem, que nós muitas vezes servimos para nos agradar,
para nos manter massageados e que nós precisamos derrubar. É preciso mortificar o velho homem para que o novo homem viva plenamente. E é a palavra de Deus que vai fazer isso em nossa vida. Nos versículos 17 e 18, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, ó Rei, não prestaremos culto a seus deuses. Independente de Deus dar livramento ou não, aqueles homens disseram, eu sei que Deus vai me livrar da fornalha, mas se não livrar, ainda assim, eu não presto culto aos seus deuses. Eu sou fiel ao meu Deus. A igreja de hoje quer ser abençoada e só quer vitória, mas tudo isso é fruto de uma vida radicalmente fiel à palavra de Deus, que confronta a estátua de nós mesmos e depois as leva pelo mundo. Amados irmãos, todo mundo quer ser abençoado. Você vê igrejas aí oferecendo milagre ou o que seja, são pavilhões lotados, que todo mundo quer bênção, mas ninguém entende que a bênção ela é fruto de uma fidelidade a Deus. A bênção ela já está inerente, você nem precisa pedir a Deus bênção, você nem precisa correr atrás de bênção, porque elas vão fluir na sua vida, se você é fiel a Deus, se você é radical nas suas questões espirituais. Jesus falou, busca em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Jesus foi muito claro nisso. E se a igreja não é abençoada, é porque o reino não tem estado em primeiro lugar. E a gente precisa, irmãos, fazer uma revisão de vida para ver se nós somos verdadeiros, que há coisas que nós temos que ser radicais sim, não podemos ser brandos, não podemos negociar. Eu vejo uma igreja hoje negociando questões inegociáveis da sua vida cristã, que não podem ser negociadas. Chega de uma igreja que negocia com Deus, pois Ele não nos deve nada. Nós é que devemos eternamente a Deus, porque Ele nos salvou, e essa dívida é eterna, porque a gente não merecia, foi dado por graça a nós. Mas eu vejo uma igreja querendo negociar com Deus, eu te sigo se eu receber isso ou aquilo. Deus não tem que negociar com a gente tem que dar graças a Deus eternamente, porque Ele nos salvou e a gente não merecia ser salvo. Versículos 24 a 26. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens que nós atiramos no fogo? Lhe responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Ele diz filho dos deuses porque eles serviam a vários deuses. Eles não tinham a noção de um Deus único. Talvez o nosso posicionamento, irmãos, nos coloque em fornalha, sim. Se você for radical com a sua vida cristã, se você for radical no que diz respeito à sua fé, à sua santidade, se você for radical naquilo que diz respeito à sua fidelidade a Deus, pode ser que você caia em fornalha, sim. A gente não vai ter uma vida confortável. Tanto que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me, porque se nós formos cristãos autênticos, nós vamos estar confrontando o mundo a toda hora, e a gente vai ser colocado em fornalha. Mas tenha certeza que quando você estiver na fornalha, o quarto homem vai estar do seu lado. Você não vai estar sozinho, que para aquele que é fiel, Deus está do lado. E isso era uma certeza na vida daqueles homens, e tem que ser uma certeza na nossa vida. Eu não tenho medo das consequências de eu ser cristão, porque se eu assumi-las, eu sei que o Deus estará comigo até o fim, porque Deus é fiel, a nossa fidelidade é quebrando, a nossa fidelidade é que é vulnerável, mas a de Deus não. Deus é fiel. Para que aqueles homens, irmãos, desfrutassem a paz em um momento, eu creio que na vida daqueles homens foi um momento de maior intimidade com Deus que eles viveram, e foi dentro da fornalha. Muitas vezes, irmãos, nossos posicionamentos cristãos vão nos botar na fornalha, mas vai ser o maior momento de intimidade nossa com Deus. Vai ser o momento que a gente vai se sentir mais perto de Deus. Porque numa vida
acomodada numa zona de conforto, a gente não sente a presença. Deus não é um Deus de conforto, Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus que desafia o pecado. Desde Gênesis até o Apocalipse, você vai ver Deus confrontando e desafiando o pecado. Os homens de Deus nunca tiveram zona de conforto e Deus não está ali. Talvez as pessoas busquem, uma vida cristã cômoda, só buscando bênçãos, pode até alcançar isso, mas não vai estar perto de Deus, porque Deus não está numa vida cristã assim. A vida cristã que se posiciona, que paga o preço para não abrir mão da verdade, para não abrir mão da sua santidade, do seu compromisso e fidelidade com Deus, essa pessoa sim vai sentir a intimidade de Deus, porque ali Deus está. Aonde há posicionamento, aonde há confronto com o pecado, ali Deus está. Porque Deus, no seu próprio ser, já é a negativa do pecado, porque Ele é santo, perfeito e Ele é puro. Versículo 27, os sátrapas, governantes de província, os profetas, os governadores e os conselheiros, os reis ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Não importa o preço, irmãos, que irá custar a nossa vida cristã, porque Deus está no controle. Ninguém tocará em nós se não for o propósito de Deus. Amados irmãos, eu não conheço nenhuma instituição no mundo que tenha sido mais atacada que a igreja. Não conheço. E a igreja está de pé até hoje. Porque Jesus falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Deus está no controle da igreja. Amados irmãos, a igreja ela não precisa de políticos para defendê-la, porque quem defende a igreja é Cristo. Nós não precisamos de bancada gospel para defender a igreja de nada, porque aquele que defende, ele é poderoso e está acima de todas as coisas. E nós temos que crer nisso, que aquele que espera de nós a fidelidade, ele vai nos honrar se nós formos fiéis. Versículo 28. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque. Olha só o homem se rendendo aqui, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Amados irmãos, o rei ele se curvou diante do nosso Deus, porque aqueles homens entraram na fornalha. Não adianta a igreja querer fazer o ID se ela não estiver dentro da fornalha. Não adianta. Porque se a gente não for verdadeiramente cristão, pagando o preço que tiver que pagar, a gente nunca vai ser evangelista. Que evangelho a gente está anunciando se a gente não está vivendo esse evangelho? Aquele homem foi convertido diante da fidelidade daqueles homens. Se eles não tivessem arriscado a própria vida pela sua fidelidade incondicional a Deus, aquele rei não teria se curvado diante do nosso Deus. Amados irmãos, o maior instrumento evangelístico que nós temos nas mãos é a nossa própria vida. Não adianta a gente anunciar um evangelho se as pessoas não verem esse evangelho na nossa vida. Não adianta. Por isso nós temos que ser radicais, porque a gente pode estar vivendo um contrassenso, uma contradição daquilo que a gente anuncia para aquilo que a gente vive. Amados irmãos, não há evangelismo sem que a nossa vida esteja na fornalha. O encontro mais íntimo daqueles homens foi na fornalha, e ali é o nosso lugar de um encontro íntimo com Deus. Amados irmãos, que essa palavra ela sirva de um alerta para que a gente não seja contaminado pelo mundanismo que está dentro da igreja. Eu tenho lutado, irmãos, para pregar sã doutrina nessa igreja, para que a gente não entre nesse vício que a gente está vendo dentro da igreja hoje. Uma igreja que parece um clube de atrativos para permanecer cheia. A igreja não é isso. A igreja não é isso. A igreja é lugar de convertidos que não abrem a mão da sua vida com Deus. Se a igreja precisa encher de atrativos para manter as pessoas, é porque não são convertidas ou estão na igreja pelas razões erradas. A gente precisa resgatar a sã doutrina e a boa igreja. E, amados irmãos, eu vejo o Brasil hoje precisando
de uma renovação na igreja. E, amados irmãos, as pessoas falam, nós estamos precisando de uma visitação poderosa. O Espírito Santo já está na igreja, sim. O que está faltando na igreja é pagar o preço da fé, é viver a sã doutrina, é se colocar na fornalha por causa da palavra de Deus. É ter uma vida que não negocia a santidade, ter uma vida que não negocia a obediência à palavra, ter uma vida que não negocia a sua vida espiritual, oração, leitura da palavra, não negocia a sua convivência com os irmãos da fé na igreja. Nós não podemos negociar isso, não estamos vendendo a nossa salvação. É essa a igreja que a gente precisa hoje. Amados irmãos, que a gente não deixe se contaminar por esse espírito que está dentro da igreja, infelizmente. Está dentro da igreja. Que a gente reveja a nossa vida, sabendo que há coisas na nossa vida que nós temos que ser radicais, sim. Quando se trata de santidade, quando se trata de vida espiritual, quando se trata de fidelidade a Deus, quando se trata do nosso tempo para Deus, seja na igreja, seja na vida de oração, nós temos que ser radicais, sim, não podemos negociar isso. Quando houver debate, o que for, posicionamentos contrários à palavra, a gente tem que se posicionar, seja o preço que for, a gente tem que se posicionar. E é isso que a gente tem que entender, a gente não perde por ser fiel a Deus, e a gente não pode negociar a nossa salvação, a igreja não pode negociar a salvação. A gente precisa saber que a gente tem que ser radical, sim. A gente não pode viver uma vida de harmonia com o mundo e com o pecado e com as trevas. Chega disso, a gente tem que ser fiel a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa comunhão com os nossos irmãos, por essa palavra, pelo momento de louvor, por tudo que vamos viver ainda hoje na tua casa. Abençoa, Senhor, a aula do CETEB, Senhor, abençoa o culto da noite, abençoa cada irmão da tua casa, Senhor, essa obra é tua. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém.